Paixão, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo da história da igreja, que está sendo feito de forma bastante carinhosa e com o máximo de detalhes e conhecimentos para você. Então, pega o seu caderno, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós falamos no vídeo passado que estamos nos aproximando da Idade Média. E para a Idade Média ter todo aquele desenvolvimento que nós vamos estudar, é preciso entender a personalidade e a variedade de pessoas que contribuíram para isso. Nós já vimos aqueles que foram chamados pais da igreja, a patrística, nós já vimos a escolástica, nós já vimos alguns outros doutores e escribas que trouxeram para nós ideias sobre a igreja, sobre as doutrinas teológicas. E antes de começarmos a Idade Média, nós temos uma série de estudiosos. Então, nós vemos aqui que no século IV nós vamos encontrar inúmeros doutrinadores. O primeiro deles nós já falamos sobre ele, é o Atanásio de Alexandria, que viveu até 373. E ele estava envolvido naquela controvérsia chamada controvérsia arianista, onde Eusébio foi um dos que defendiam a posição de Ário. O que Atanásio defendia? Atanásio de Alexandria acreditava que a divindade encarnou em Jesus Cristo, a fim de ter um ministério de salvação. Então, a divindade veio em carne, portanto, Jesus estava em carne, ele era divino e ele foi encarnado na presença de Deus na história. Ou seja, Jesus Cristo veio trazer aquilo que Deus tinha de mensagem, aquilo que Deus tinha de salvação, o plano de Deus veio ser realizado por Jesus. E para isto é que ele encarnou. Este homem, ele viveu até 381 e ele foi bispo de Alexandria por um tempo e saía, voltava. Lembrem-se de que ele foi exilado durante 5 vezes, durante bastante tempo, por 5 vezes. É interessante que Eusébio é quem batiza Constantino quando ele estava para morrer. Ele também batiza o seu filho Constantino II, o Constâncio e o Constante, que manda matar, não Eusébio, mas o Constantino, manda matar todos os concorrentes ao trono. Constâncio era um ariano e ele vai forçar o segundo exílio de Atanásio. Juliano, quando assume o poder, permite o seu retorno e depois ele acaba isolando, de novo, ele é exilado e depois que ele morre é que se confirma as decisões do Credo de Nicéia que nós estudamos no vídeo passado. Um outro é Ambrósio. Ambrósio era bispo de Milão, uma cidade grande também, mas ele era nascido na Alemanha e ele estudou direito, literatura e retórica. Agostinho foi convertido por ele, então ele no seu ministério ele tem como um dos frutos, grandes frutos do seu ministério, a conversão de Agostinho. Ele auxiliou na conversão de Agostinho. Ele assume o bispado, mesmo sem ter sido batizado. Ele não era batizado quando ele foi
eleito bispo, e ele não teve nenhum ensino em teologia. Uma coisa interessante sobre Ambrósio é que ele vende todas as suas propriedades e doa o dinheiro para os pobres. Ele morre com 56 anos. João Crisóstomo, os amados vão observar, vão ver que ele é escritor de muitos textos. Ele era conhecido inclusive como Boca de Ouro, porque ele era mestre em retórica, ele falava e escrevia muito bem. Ele era patriarca, lembre-se que patriarca era mais do que bispo, ele era patriarca de Constantinopla, mas ele era nascido na Antioquia. Ele estudou retórica, ele estudou literatura, ele estudou teologia, inclusive ele estudou teologia com Diodoro. Ele viveu depois como eremita a partir de 375 e eventualmente ele acaba sendo exilado pela corte bizantina, morrendo em 407. A corte bizantina é a oriental, que estava localizada na sede, estava localizada na cidade de Constantinopla. Jerônimo é mais um destes escritores, líder na era pré-medieval, ou seja, antes da Idade Média, e ele nasceu na Dalmácia. A ele se festeja, se dá a autoria da versão latina do Velho e do Novo Testamento. A Bíblia em latim foi escrita, foi traduzida por Jerônimo. A Bíblia que os católicos usavam e que depois foi traduzida em várias outras línguas, foi a fonte dessas traduções todas e foi a primeira Bíblia que era utilizada pelos cristãos. E ela foi chamada de Vulgata Latina. Ele estudou gramática, retórica, filosofia. Ele sabia grego e hebraico, portanto, ele pôde fazer a tradução da parte hebraica do Velho Testamento, que é chamada de Bíblia hebraica, e do Novo Testamento, que havia sido escrito em grego. Ele entra em conflito com o clero, ele se embate contra o clero. Ele achava o clero corrupto, displicente, ele critica os hereges, ele critica a hipocrisia da igreja e os ignorantes. Né? Entre eles, ele está criticando também Basílio de Cesareia, João Crisóstomo, Ambrósio de Milão e Agostinho de Hipona. Ou seja, Jerônimo criticava a nata dos líderes daquela época. Depois ele acabou se tornando eremita e foi viver numa gruta perto de Belém. Basílio, chamado bispo de Cesareia, ele era um dos que apoia o credo de Niceia. Ele era também considerado doutor da igreja. Sua mãe, sua irmã fundaram um monastério na cidade de Annecy e ele estabelece um mosteiro junto com Gregório de Nazianzo na cidade de Íbora. Então começam agora os monastérios. Nós vamos ver mais para frente que isso é uma fase bastante importante da criação de monastérios. Ele foi sempre ameaçado, ameaçaram confiscar as suas coisas, ameaçaram torturar, exilar, inclusive morte. Ele morre antes do Concílio de Constantinopla, que confirma o que está no Concílio de Niceia, que quer dizer a doutrina trinitária, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo.
Gregório de Nisa, nós já falamos deles todos, né? Mas mais especificamente, Gregório de Nisa, ele é nascido em Cesareia, né? Ele era irmão de Basílio e era contrário aos arianistas. E por ser contrário aos arianistas, também ele foi deposto do bispado e também perseguido. Quando Valente, o imperador Valente, assume o Império Romano, ele acaba sendo readmitido. E ele vai até o Concílio de Constantinopla, ele participa do Concílio de Constantinopla e vê que a doutrina da Trindade é aceita no Concílio de Constantinopla, como tinha sido no Concílio de Nicéia e tinha sido negado pelos arianistas. Então ele vê vencer aquela sua ideia que estava certa, correta, segundo todos os outros bispos que participaram desses dois concílios. Gregório de Nazianzo, também chamado de bispo de Nazianzo, ele nasceu não em Nazianzo, mas ele nasceu em Arianzo. Ele estudou retórica, estudou filosofia e ele era amigo de Basílio de Cesareia. Mas ele foi perseguido por Juliano. Isso é uma coisa interessante, porque ele, Gregório, e o imperador Juliano, eles estudaram juntos em Atenas, porque veja, os imperadores também faziam os seus estudos, principalmente na filosofia grega. A maioria dos imperadores era estudioso da filosofia grega. E os dois estudaram juntos em Atenas, mas Juliano pagão, ele cristão. Então, ele foi perseguido por Juliano por ser cristão e ele escreve agora alguns documentos, e um dos documentos que ele escreve se chama Contra Juliano, ou seja, contrapondo a posição de Juliano e firmando a doutrina cristã. Teodósio afasta os arianos e coloca Gregório como bispo de Constantinopla, porque, na verdade, aquela ideia dos arianos havia sido vencida. Agostinho de Hipona, ele era da África, era de uma localidade chamada Numídia. Você já deve ter ouvido falar do Agostinho de Hipona, todos os que estudam filosofia, história da igreja e os escritos da igreja já estudaram Agostinho, né? Ele era mestre em retórica em Cartago, ele ensinava retórica, né? Ele foi batizado em 387 e em 396 ele já era bispo. Ele funda o primeiro mosteiro naquela região e ele escreve uma obra muito conhecida e muito famosa chamada A Cidade de Deus. Agostinho morre quando uma tribo bárbara de vândalos, atacando o Império Romano, eles cercam a cidade de Hipona e ele é um dos que morrem durante o cerco da cidade de Hipona. Esse Agostinho, ele tinha algumas ideias importantes, como, por exemplo, a salvação pela graça mediante a fé. A santificação era dada pelo Espírito Santo. Para que nós éramos santificados? Para que ele entendia que nós éramos santificados? Para fazer a vontade de Deus. E uma coisa errada dele, que era criticada, é que ele dizia que a salvação só acontecia na igreja visível. O que é a igreja visível? Igreja visível é a construção da igreja, é a igreja católica. Então ele dizia que só ali é que havia salvação, fora dali não existia salvação. Ele acreditava no pecado original, o pecado original é que nós nascemos pecadores, tá? Ele acreditava na predestinação e ele não sabia, ele não tinha certeza, ele achava que não se podia
ter certeza se nós éramos salvos ou não. Nós precisávamos morrer para saber se nós éramos salvos ou não. Então, isto não é em conformidade com a doutrina. Batismo e Santa Ceia eram necessários dentro desta igreja visível para a salvação. Então, quem não era batizado e quem não participava da Santa Ceia, para ele não tinha salvação. Amém, amados? Bons estudos!